Mas, tá chegando o assunto, começamos o programa hoje falando de conversão, não é? A conversão é um chamado transformador que nos conduz a uma nova vida em Deus. A história de São Paulo é um exemplo marcante desse processo. De perseguidor dos cristãos, ele se tornou um dos maiores evangelizadores da história da igreja. A sua experiência nos ensina que a misericórdia divina é capaz de renovar qualquer coração, independente do que você esteja passando. Para aprofundarmos nesse tema, conversão, agora eu falo com a irmã Zuleika Silvano, que é biblista e é da congregação Filhas de São Paulo, conhecidas como Irmãs Paulina. Bom dia, irmã, seja bem-vinda aqui no Família de Amor. Bom dia, Vanessa. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, né, e compartilhando sobre tudo sobre o nosso pai São Paulo, que é muito querido por nós. E hoje falando de conversão, não tem como a gente não lembrar de São Paulo, né? Mas antes da gente entrar nesse tema conversão, queria que a senhora apresentasse, falasse de onde a senhora está falando, a sua cidade, sobre a sua congregação aí local. Bem, eu sou a irmã Paulina, né, eu moro aqui em São Paulo ultimamente, morei muitos anos em Minas, mas agora estou em São Paulo e, tenho a minha missão no serviço de animação bíblica. Sou biblista de formação, fiz exegese e teologia bíblica e estou aqui em São Paulo com esse trabalho que não é só a parte de cursos, né, cursos bíblicos, mas também de produção de material ligado à Bíblia. Ai, que maravilhoso, irmã. E o que a história da conversão de São Paulo nos ensina sobre a misericórdia de Deus e também a sua capacidade de transformar qualquer vida, até daqueles que são mais pecadores? Bem, Vanessa, a história de Paulo, ela é bastante interessante, porque Paulo, ele geralmente mostra que ele não fala bem de uma conversão, né, nós vamos tentar situar. Ou seja, a experiência que Paulo fala é de uma experiência de mudança de mentalidade com relação a Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de Paulo, não podemos falar de uma conversão como mudança de religião, ou seja, Paulo não muda de judeu para cristão, no sentido porque o cristianismo não existia, na época, nós vamos ter o cristianismo somente no segundo século, e também não tanto numa conversão moral, né, dado que Paulo diz que era uma pessoa irrepreensível. Mas o que acontece com Paulo? Paulo, ele não aceita que Jesus Cristo, que Jesus fosse o Cristo, ou seja, que Jesus fosse o Messias. E também Paulo não aceita, e isso é uma grande dificuldade dele, de que, Jesus era o Filho de Deus, né. Por isso que ele perseguia as igrejas que seguiam Jesus, ou seja, que seguiam o caminho. Por quê? Porque ele achava que Jesus era um trapaceiro, ou seja, não era um verdadeiro Messias. Tanto que Paulo, ele não pode fazer nada juridicamente, né, o que ele poderia fazer é simplesmente entregar essas pessoas para, né, os tribunais para serem julgadas, dado que havia, né, no livro do Deuteronômio, uma certa seria um ato disciplinar, né, de que se uma pessoa, ou seja, um judeu, estivesse se afastando, portanto, do verdadeiro judaísmo, ele deveria, ter a punição que era o chamado, 40 chicotadas menos um, né. Por que 40 menos um? Porque eles achavam que uma pessoa aguentava até 40 chicotadas, mas vai que, né, ele morresse na última, então, portanto, eles só davam 39 chicotadas. E é esse o se a gente for falar de um processo de conversão de Paulo, podemos dizer que Paulo muda a sua concepção de Deus, né, de Deus Pai, ou seja, Paulo começa a entender que Deus é completamente livre e, portanto, ele pode se manifestar, né, para quem ele deseja. Muda também a sua mentalidade e entender quem é Jesus Cristo, né, para a sua vida, e, portanto, que Jesus é o Filho de Deus e também o Messias esperado. E muda também a concepção de que era importante ele perceber
né, e sentir esse amor de Deus para com ele e, portanto, transformar, né, a sua vida diante dessa experiência. Irmã Zuleika, e com esse exemplo de São Paulo, a gente aprende verdadeiramente que ninguém está excluído desse chamado de conversão, porque de perseguidor dos cristãos, ele se tornou o grande evangelizador. Então, essa conversão e essa misericórdia de Deus é para todo mundo. É, Paulo entende isso, né, justamente porque, havia também uma mentalidade muito forte de que, esse Messias Jesus, né, queria transformar as pessoas, seria somente os judeus, né. E aí Paulo entende que não é bem assim, ou seja, que Jesus é o redentor, né, que Jesus é o salvador de todas as pessoas. Ou seja, não é somente de um grupo fechado, né, como somente para o povo judeu, mas há, né, diante de Paulo, esse caráter universal, né, dessa benevolência, dessa misericórdia de Deus que é dada a todas as pessoas. Irmã, e a gente vê pelo testemunho de São Paulo que não aconteceu simplesmente uma conversão, mas ele foi aquele que se entregou completamente à missão. Ele se dedicou à evangelização. Quando acontece esse processo de conversão na nossa vida, a gente é impulsionado realmente para vivermos uma missão específica, singular na sociedade e também na igreja? É porque é interessante que Paulo, quando ele fala dessa sua experiência, né, em Gálatas, essa mudança de mentalidade, né, como a gente chama a questão da conversão, ele entende que isso também é uma vocação, né. Paulo vai falar que ele é chamado nesse momento dessa transformação de vida dele na estrada de Damasco, a ser um vocacionado para anunciar o evangelho para toda a humanidade. E isso é interessante porque nós, na nossa vivência cristã, existe 2 elementos bastante importantes, ou seja, a adesão a Jesus Cristo e depois a vivência comunitária e a vivência de missão, né. Então Paulo, entende isso perfeitamente, ou seja, todo cristão o cristão ou toda pessoa é chamada a aderir a Jesus Cristo, a se inserir numa comunidade, ou seja, não há um cristão sem comunidade, e também a ser enviado em missão, né, dado que, a nossa religião não é uma religião que parte da descendência, né, ou seja, nós não nascemos cristãos, mas nós nos tornamos cristãos quando aderimos a Cristo e, portanto, somos depois enviados a anunciar. Então, todo o processo de transformação de mentalidade, tendo presente essa adesão sincera a Cristo, leva, claro, a anunciar, a evangelizar, a anunciar que o evangelho é o próprio Cristo encarnado, né, morto e ressuscitado, como diz Paulo. Irmã Zuleika, eu vou confessar para a senhora que nem todo mundo tem essa determinação, essa coragem, essa força de São Paulo nesse momento, né, de conversão. Quais que são os principais obstáculos que a gente pode enfrentar na nossa vida, no nosso processo de conversão, né? E como superar esses obstáculos também? Bem, eu penso que o grande desafio é a gente entender o que significa mesmo a nossa adesão a Cristo, né, porque muitas vezes a gente fala Jesus Cristo, né, como se Cristo fosse uma espécie de sobrenome, né, como Zuleika Silvano, então Silvano é o sobrenome, mas não, né. Então o primeiro obstáculo é a gente se perguntar o que realmente significa você afirmar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Cristo enviado. O segundo é como pautar a sua vida, diante dessa opção que você fez, né, e que essa opção tenha um significado forte para a sua vida. O terceiro elemento que eu encontro, né, que é desafio, foi desafio para Paulo, é entender que somos aí guiados pelo Espírito Santo, né. O Espírito Santo é aquele que nos guia, né, nesse caminho de configuração, vamos falar assim, ou seja, de tornar-nos semelhante a Cristo.
E um obstáculo que Paulo também apresenta, né, diante desse seu momento de mudança de mentalidade, é entender, né, que muitas vezes a gente fala que se nós amamos a Deus, né, o quanto nós amamos a Deus, e Paulo entende que essa pergunta é errada, né. A pergunta que devemos nos fazer é: até que ponto nós nos deixamos realmente amar por Deus, que não sabe fazer outra coisa do que amar a humanidade. Então, um dos desafios, acredito eu, é se deixar amar por Deus e também, a cada momento, né, nos perguntar o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. E aí assumir essas atitudes, né, de forma, assim, bastante concreta, dado que a nossa ética, né, cristã, né, a nossa ação, agir cristão, é marcado, né, por aquilo que Jesus falou, mas também por aquilo que Jesus viveu. Então, acho que os desafios é esse, porque viver o evangelho não é uma coisa fácil, mas se nós nos deixamos realmente se envolver, né, por esse amor de Deus, aí então seremos capazes, de deixar-nos guiar, né, por esse Espírito, por esse próprio, Jesus Cristo. E para a gente finalizar, essa frase, né, que a irmã Zuleika acabou de dizer, que deve ser assim o ponto central da nossa reflexão. Até quando, até que ponto nós nos deixamos amar por Deus? Que fique essa reflexão aí para você. E eu quero agradecer a irmã Zuleika pela sua participação, por esse tempo conosco aqui, irmã, que muito nos ajudou, viu, nessa reflexão. Ô Vanessa, eu que agradeço, né, agradeço aí esse programa Família de Amor, e estamos aí, né, que possamos realmente fazer esse processo, nós estamos na quaresma, né, e que possamos fazer esse nosso processo de conversão, que na palavra grega significa uma mudança de mentalidade, né, e que possamos ter coragem, né, de mudar a nossa mentalidade aí no confronto com a palavra de Deus. Amém. Um abraço para todas as irmãs paulinas, tá bom? Obrigada, eu agradeço. Ah, e como é bom, né? Falar de conversão, crescermos na fé. Esse é o caminho que a gente vai trilhando para o céu.